pessoal, sou a professora Daniela Coelho, responsável pela disciplina Capital Humano. Vamos dar continuidade à terceira competência, intitulada Gestão de Pessoas e sua relação com o comportamento organizacional. O conteúdo de hoje refere-se à introdução ao comportamento organizacional, importância em estudar o comportamento organizacional, as características do comportamento organizacional, os novos desafios do comportamento organizacional e a estrutura do comportamento organizacional. Começamos a aula de hoje com uma afirmativa. Lidar com o ser humano é uma experiência sem precedentes. Nada é tão perigoso, nada é tão sedutor, nada é tão inesperado e, por tudo isto, nada é tão fascinante. Eu costumo dizer que uma das coisas mais difíceis que existe é lidar com pessoas, mas também é uma das coisas mais prazerosas que existe. Começamos tentando definir o que seria comportamento organizacional. Refere-se ao estudo de indivíduos e grupos atuando em organizações. É muito importante que a gente comece a entender a diferença entre comportamento humano e comportamento organizacional. Comportamento humano, eu estarei sim entendendo da melhor forma possível o comportamento, como as pessoas agem. Mas o comportamento organizacional, eu continuo buscando informações sobre o comportamento das pessoas, mas nesse momento inseridas numa organização. Sendo assim, a grande preocupação está na influência das pessoas e grupos sobre a organização e vice-versa. É um campo de estudos que investiga o impacto que indivíduos e grupos e a estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações com o propósito de utilizar este conhecimento para melhorar a eficácia organizacional. Ou seja, quanto mais eu entender o comportamento organizacional da minha organização, eu consigo obter resultados mais satisfatórios, encontrando assim a eficácia organizacional. Preocupação com o que as pessoas fazem na organização e de como este comportamento afeta o desempenho nas empresas. O campo do comportamento organizacional aproveita muitos conceitos e métodos das ciências comportamentais e sociais, incluindo psicologia, sociologia, antropologia, entre outras, entendendo que todas são relevantes para a compreensão do comportamento das pessoas nas organizações. Nesse gráfico, eu tentei, na melhor forma possível, colocar a influência de algumas ciências e destaquei a psicologia. Não que ela tenha uma influência significativa maior do que as outras, mas ela é fundamental. É a partir da psicologia que conhecemos algumas características, algumas intenções desse ser humano. E associada às outras ciências, conseguimos englobar tópicos como atitudes, motivação e desempenho dos colaboradores de uma organização. Importância em estudar o comportamento organizacional. Por que é importante esse estudo? Eu posso destacar 3 premissas. A primeira são as aplicações práticas, a segunda, o crescimento pessoal e a terceira, o maior conhecimento. Vamos entender um pouquinho cada uma dessas 3. Começando pelas aplicações práticas. A partir do momento que eu conheço o estilo pessoal de liderança, eu encontro efetivamente a melhor forma de liderar os meus subordinados. A escolha de uma estratégia de resolução de problemas, especialmente na área de aumento do desempenho, pode-se obter vantagens aplicando o conhecimento obtido no campo do comportamento organizacional, ou seja, quanto mais eu conheço o comportamento dos meus funcionários, dos meus colaboradores, maior será a possibilidade de encontrar bons resultados. O ambiente em que as organizações operam apresenta complexidade cada vez maior, sendo preciso compreender como criar estruturas organizacionais eficazes. Como se relacionar com pessoas de formação distinta? Gente, não é só formação distinta. São personalidades, valores, atitudes distintos. Todas as pessoas são diferentes. Dentro de uma organização, como poderemos lidar com todas essas diferenças? Podemos concluir, então, que tudo que está relacionado à organização de desenvolvimento do ser humano para alcance de objetivos organizacionais podem ser melhores alcançados com o estudo do comportamento organizacional. Um exemplo, nós temos um time de futebol. Um time de futebol possui jogadores, técnicos, um campo, uma bola.
Aparentemente, todos os times são iguais. Mas o que é que acontece? O que torna diferente cada time de futebol? Eu sei que vocês gostam de futebol. Como é que a gente consegue identificar isso? Uma forma simples, rápida e prática. O que diferencia os times de futebol são as pessoas que nelas estão inseridas, o elemento humano, o talento dos jogadores e a capacidade de ambos para demonstrar motivação, visando alcançar níveis elevados de sucesso. Aí diz assim, não, mas o que difere um time de futebol do outro é o dinheiro investido nele. Não, não é o dinheiro investido nele, são as pessoas que nele jogam, são as pessoas que estão envolvidas nessa situação. E aí eu coloco Ronaldinho um fenômeno, todo mundo conhece. O que torna Ronaldinho diferente dos outros? Será o que ele ganha? Mas o que ele ganha é referente ao quê? Ao potencial dele, ao talento dele. Então, a partir do momento que conhecemos os nossos talentos, conhecemos o comportamento dessas pessoas, conseguimos sim aproveitar da melhor forma possível dentro de uma organização. Outra importância para o estudo do comportamento organizacional é o crescimento pessoal. O crescimento pessoal está atrelado ao desenvolvimento formal, ou seja, o conhecimento formal adquirido por cada um de vocês, onde esse objetivo do curso de vocês, acredito eu que seja esse o propósito. A partir do momento que nós temos uma graduação, a partir do momento que nós temos um conhecimento a mais, nós temos possibilidades. As portas podem se abrir a partir do momento desse conhecimento adquirido. E o último aspecto que caracteriza a importância para o estudo do comportamento organizacional é o maior conhecimento. O campo do comportamento organizacional procura agrupar conhecimento por interesse interminável de entender esse ser humano. O estudo do comportamento organizacional pode ajudar uma pessoa a pensar de modo crítico a respeito de assuntos relacionados à experiência do trabalho, contribuindo para o alcance dos resultados. Gente, conseguimos entender perfeitamente, de forma plena, o ser humano? Não. E que bom que não. Porque a partir do momento que se tem uma descrição detalhada e firme para com todos os seres humanos, o que faz a gente? Esses seres humanos passam a ser robôs, eles deixam de ter a individualidade, a particularidade de cada um. Características do comportamento organizacional, vamos citar algumas. O comportamento organizacional é uma disciplina científica aplicada. O comportamento organizacional adota uma abordagem contingencial. O que é isso? Procura identificar as diferentes situações organizacionais para que possa lidar com elas e extrair o máximo proveito delas. Vamos explicar isso. Não existe uma determinação do comportamento organizacional nas organizações. Ou seja, cada organização possui um comportamento organizacional determinado. E determinado por quem? Por algumas variáveis, a gente vai ver isso já já. O comportamento organizacional utiliza métodos científicos. O comportamento organizacional ajuda a lidar com as pessoas nas organizações. Sendo assim, o objetivo básico do comportamento organizacional é ajudar as pessoas e as organizações a se entenderem cada vez melhor. Mas se entenderem com que objetivo? A busca de resultados. Esse não é o objetivo maior da organização? Então, o comportamento organizacional contribui para o alcance desse objetivo. O comportamento organizacional está intimamente relacionado com vários campos de estudo, como a teoria das organizações, o desenvolvimento organizacional e a gestão de pessoas ou administração de recursos humanos. Novos desafios do comportamento organizacional. Gente, o mundo muda. Se o mundo muda, as pessoas inseridas nesse mundo também mudam. Consequentemente, o comportamento de cada uma delas muda também. Então, não podemos ter uma teoria determinista sobre o comportamento organizacional, pois as mudanças vão ocorrendo no decorrer do tempo. Estrutura do comportamento organizacional. O comportamento organizacional deve ser estudado a partir de várias variáveis do ser humano, como da organização também. E aí a gente consegue entender nesse quadro que variáveis seriam essas que afetam o comportamento. Eu posso dividir em dois tipos de fatores, os fatores internos e os fatores externos. Os fatores internos são aqueles fatores próprios de cada ser humano e os externos do ambiente aonde esse ser humano está inserido. Como os fatores internos, nós temos personalidade, aprendizagem, motivação, percepção, valores.
E como fatores externos eu tenho o ambiente organizacional, a cultura, a política, os métodos e processos daquela organização onde o ser humano está inserido. Bom, nessa figura eu coloquei um iceberg. Acho que todo mundo já deve pelo menos ter visto em filme, reportagem, alguma coisa do tipo. É um iceberg onde uma ponta dele apenas aparece na superfície. Embaixo dessa superfície existe todo um tamanho de iceberg e isso é o que causa grande perigo às grandes embarcações. Mas por que eu coloquei o iceberg aqui? O ser humano é exatamente isso, gente. O que a gente vê, percebe de um ser humano, sente desse ser humano, é uma pontinha, é a ponta do iceberg. Todo o resto está nas profundezas da nossa mente e da nossa alma. Bom, como eu disse que alguns fatores internos influenciam o comportamento, eu vou citar alguns que influenciam o comportamento individual de cada colaborador dentro de uma organização. São os valores, as atitudes, personalidade, capacidade, motivação, percepção e aprendizagem. Vamos definir apenas alguns para que a gente possa compreender melhor. Começamos com valores. Os valores representam convicções básicas de que um modo específico de conduta ou de condição de existência é individualmente ou socialmente preferível. Os valores são importantes no estudo do comportamento organizacional, porque estabelecem a base para a compreensão das atitudes e da motivação, além de influenciarem as percepções. Atitudes são afirmações avaliadoras, favoráveis ou desfavoráveis em relação a objetos, pessoas ou eventos. Reflete como o indivíduo se sente em relação a alguma coisa. As atitudes no que se refere ao comportamento organizacional revelam avaliações positivas ou negativas que os trabalhadores têm em relação a diversos aspectos do seu ambiente de trabalho. Personalidade pode ser definida como traços e características individuais de longa duração, formadores de um padrão que distingue uma pessoa de todas as demais. O conceito de personalidade representa diferenças de estilo de comportamento nas pessoas. Motivação é o processo responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de uma pessoa para o alcance de uma determinada meta. Percepção é o processo pelo qual os indivíduos organizam e interpretam suas impressões sensoriais com a finalidade de dar sentido ao seu ambiente. E para finalizar, coloquei a mesma figura que eu coloquei na apostila de vocês. Será que vocês já conseguiram identificar quantas figuras existem nesse quadro? Será que isso não podia ser um tema do nosso fórum? Bom, espero encontrar essas respostas no fórum. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Até a próxima competência.